Olá, pessoas do YouTube, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Se não estiverem bem, procurem ajuda e espero estar aqui ajudando você a, a lidar com algumas questões sobre psicoterapia. Vamos lá. Espero que meu áudio esteja melhor do que do último vídeo, que ficou um tanto baixo, coisas do Windows, né? Mas agora eu acho que está em um volume bom. Estou tentando melhorar aqui, tanto questão de imagem como de áudio. Então, fazendo alguns ajustes. Iluminação logo mais. Tive um probleminha aqui com a minha softbox, mas logo mais estará arrumado. Então, vamos falar um pouquinho sobre abordagens em psicoterapia. Para quem não me conhece, eu sou o Cleito Cardoso de Oliveira, sou psicólogo e tenho feito aqui alguns vídeos para o YouTube falando sobre prática clínica. E, e aí, vou apresentar aqui no próximo slide um material que eu tenho feito na Hotmart. Mas você não precisa comprar, eu vou continuar postando aqui alguns conteúdos dentro do possível. E esse já é o sexto vídeo. Caso você tenha interesse, abre aqui o canal e acompanhe os outros vídeos. A pegada aqui é um pouquinho diferente, só uma introdução rápida, né? Antes de começar, a pegada aqui é diferente, algumas coisas eu tiro, mas a apresentação é a mesma, tá? Inclusive, às vezes pontuo algumas coisas aqui que eu não pontuo na aula. Então, uma não é complemento da outra, mas você pode assistir as duas e ver que o conteúdo vai ter sua similaridade e uma, uma diferença ali trazendo alguns outros assuntos, porque lá eu aproveito os conteúdos já passados em aulas anteriores e aqui eu dou uma enxugada ou explico de outras maneiras. Inclusive, essa é a minha terceira gravação, porque a primeira eu perdi por o computador ter reiniciado. E aí vai ter uma coisa aqui que eu não pontuei no outro vídeo. Por isso que ele ficou menor. Ele tinha 1h20 lá na plataforma e ficou com 1 hora minha regravação. Porque eu deixei 20 minutos de fora de um assunto muito importante. Então eu vou deixar só aqui no YouTube esse assunto. Mas vou dar uma enxugada para ele ficar com menos de 1 hora aqui. Então bora lá. E já temos 3 minutos de introdução. Ninguém aguenta 3 minutos. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Aqui são os temas que eu falei antes de falar sobre abordagem. Então, de novo, você não precisa comprar, tá? Tá por um preço acessível, R$ 99, e tem tudo isso de conteúdo. E já tem programado o conteúdo sobre psicodiagnóstico. Eu tenho até a aula 28 desenhada, rascunhada, e até a aula 33 pensada. E faltam algumas coisas ainda para serem colocadas. Então, quase 40 aulas aí programadas logo mais. E eu sempre falo que a abordagem ela é importante, tem sua importância dentro do atendimento. No vídeo aqui anterior, eu falo um pouquinho sobre relação terapêutica e os fatores que interferem no atendimento psicológico e mostro ali que método tem ali 10%, 7 ou 10%, se eu não me engano. E qual é a importância da abordagem? Vou explicar isso durante a apresentação. Só que tem outras coisas
na psicoterapia que são importantes. Então, como começar um atendimento? Como fechar o primeiro atendimento? Como pesquisar para um atendimento? Formulação de caso, documentos, supervisão, segurança. Nossa segurança enquanto pessoa psicóloga. Discutir sobre neutralidade. E aqui, a partir da aula 19, entram algumas questões bem técnicas. Então, competência clínica, competências multiculturais, relação terapêutica, princípios de mudança, entrevista motivacional e dar feedbacks. Temos muitas coisas antes de falar de abordagem. Inclusive, até a parte de psicodiagnóstico poderia entrar antes de abordagem. E não seria nenhum absurdo falar isso. É, Então, desde a história do psicodiagnóstico, que é o que tenho programado, avaliação psicológica e abrir o DSM antes de falar sobre abordagem. Não é nenhum absurdo colocar esses temas antes. Então, por que que eu demoro tanto para falar sobre abordagem? Porque eu vou chamá-la aqui de fio condutor do atendimento. Só que um fio condutor, ele não está desconectado de um mecanismo ou de uma rede que faz tudo funcionar. E também faz ali, sei lá, um ventilador ligar, um computador ligar, uma TV ligar, que é algo mais complexo. Então, é só o cabo de energia. E precisamos ter atenção a esse cabo de energia. Não é um só de desmerecendo. Então, vamos começar aqui falando sobre as grandes áreas das abordagens. Então, temos aqui a biológica, comportamental, cognitiva, humanista, psicodinâmica, sociocultural ou social, evolucionista e a biopsicossocial. Dá uma pausa no vídeo, leia cada tópico aqui e, e veja cada uma dessas áreas. Espero que tenha dado a pausa, que eu vou fazer uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte: pensando em uma pessoa qualquer, alguma dessas áreas pode ser excluída para o entendimento dela, ou da forma como a gente entende? Pense um pouquinho, pausa o vídeo de novo, pense, escreva a resposta aqui embaixo. Então, se eu pegar ali a humanista, enfatiza a motivação, crescimento pessoal e autorrealização, em foco no potencial humano. Se eu atuar só com essa grande área humanista, eu posso excluir a biológica, a cognitiva e a psicodinâmica na vida da pessoa? Ou posso excluir todas as outras 7? Não dá, né? Porque tudo isso aqui é relevante para o entendimento de uma pessoa. Mínima. Entendimento mínimo, sim. A pessoa está dentro de uma sociedade. A biopsicossocial eu ia tirar, mas resolvi deixar porque gera uma certa discussão aqui. E a minha grande discussão é a nossa parte, enquanto pessoa psicóloga, que é mais difícil na clínica, é juntar tudo isso. E aí, coloquei também isso no aqui. E aí, é algo que eu vou indicar o canal Naruhodo, curso de estatística do Altair. Altair de Souza. Esse Altair é com Y, tá? E o Souza é com Z mesmo, se eu não me engano. Mas Naruhodo, esse Rodo é com H, tá? Naru, H de Rodo, tá? Japonês mesmo. E o curso de estatística. Vai na aula sobre evidência.
você vai ver algumas coisas que ele fala sobre evidencialismo, coisas que eu trouxe também aqui. Inclusive, o material que eu peguei foi referência, que eu postei aqui também as referências. Peguei a referência de lá junto com material de psicologia de prática baseada em evidências. E, e aí, talvez dê um complemento com o vídeo que eu já postei. E você pega também um conteúdo bem legal sobre evidência. E aproveita e faça o curso de estatística total, se você conseguir. Cada aula 2 horas. Mas é bem legal, seria bem legal você conseguir. Então, fica aí. Meu grande abraço para o Altair, que inclusive tem mais de um ano que eu não assisto ou ouço um Naruhodo. Estou envergonhado disso. E tem mais de um ano que é para eu mandar uma pergunta específica. Mas vou aproveitar a Copa do Mundo, porque pode ter a ver com futebol. Enfim, mas sim. Hum, a- Por que que eu estou citando o Altair? Porque ele é uma das pessoas que me ajudou a abrir a cabeça com o Naruhodo e com as falas dele sobre juntar tudo, parar com essa guerrinha de igrejinha de, de abordagem. Ele fala sobre integração. Não sei se ele tem falado recentemente, mas eu nunca entendi dessa forma. Mas sobre criar o corpus de informação. Quanto mais eu conheço sobre alguma coisa, mais evidência eu consigo ver. É, tem um slide mais para frente falando sobre isso. Mas vem daí a minha base dessas falas. E aí, com outras leituras, vai complementando e a minha base vem do Altair, sobre consumir o máximo de conteúdo possível. E isso foi me tornando um psicólogo melhor. O Altair é psicólogo, tá? Da Unifesp, é professor na Unifesp. Ele dá aula de estatística e é da biopsicologia da Unifesp. Então, não estou indicando. Não, não, não que seria errado, tá? Mas estou indicando uma pessoa psicóloga também. E aí tem no Naruhodo o Reginaldo e o Ken Fujioka. Reginaldo, editor, e o Ken, co-apresentador, junto com o Altair. Um grande abraço, que ele nunca vai receber, mas deixa aí meu abraço pro Altair, pro Reginaldo e pro Ken. Quem sabe um dia eu seja famoso e ele ouça isso aqui. Ou dê copyright por estar citando ele. Brincadeiras à parte, então, a nossa maior dificuldade na clínica é juntar tudo isso, de correlacionar. Por quê? Não tem não dá para pegar só a psicodinâmica, não dá para pegar só o cognitivo e ignorar alguma dessas outras áreas. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Não é nada fácil. Vai levar tempo. Às vezes a gente não tem tanto tempo assim. Eu sei, conta chega. Aquela conta de luz atrasada chega. Sei lá, o financiamento do carro tá lá batendo na porta. O valor do seguro. Compreendo tudo isso. E é uma discussão bem específica que talvez em um bate-papo a gente consiga fazer aí um pouco melhor. Mas pensando no mundo ideal, que não temos, porque não temos segurança, não temos segurança social mesmo, sim, de se formar e sair da faculdade recebendo um salário razoavelmente bom para continuar estudando e conseguir atuar minimamente bem. Não temos. Sei de tudo isso. Mas a minha ideia aqui é ajudar um pouquinho nesse processo, trazendo um material para que você consiga pensar um pouquinho
e consiga usar também sobre como juntar algumas informações extras. Então, falando sobre abordagem, não tem como falar sobre abordagem e, e escolher só uma grande área. Vou ficar só na sociocultural. Vou lá ser o psicólogo sócio-histórico. Não tem como ignorar o biológico. Não tem como ignorar o comportamental. Não tem como ignorar o biopsicossocial. E, inclusive, por que eu ia tirar? Mesma coisa lá da prática baseada em evidência. O pessoal tem lá a tríade da prática baseada em evidências, costuma dar um foco só em um. E para conseguir dar o foco em todos e fazer os três funcionarem, é muito difícil. Exige muito trabalho e o pessoal não consegue fazer na média. No biopsicossocial também. O pessoal foca muito no social, esquece o bio. E às vezes esquece até o psico. E não é culpa do pessoal, na maioria das vezes. Falta de estrutura, falta de ter tempo para se preparar, várias coisas, tá bom? Não estou tecendo nenhuma crítica aqui. Mas se você quiser ver eu xingando alguém publicamente, aí, ou elogiando também, fiz um elogio muito surpreendente a uma pessoa, aí só comprando o curso. Mas tô aqui forçando você a comprar. Não, desculpa. Não precisa comprar o curso. A não ser que queira ver xingamentos. Abordagens mais conhecidas. Então, temos aí a psicanálise do Freud, psicodinâmica, eu citei aqui o Winnicott, Melanie Klein, psicologia analítica do Carl Jung, Gestalt com o Fritz e a Laura Peirce e o Paul Goodman. Então, para você ter como referência, nossa, me interesso por essas áreas. Que autores eu olharia? Dá uma pesquisada nesses. Existencial Humanista, Carl Rogers e o Viktor Frankl. TCC com o Albert Ellis e o Aaron Beck. Alguns são bem conhecidos, né? Então, você nunca ouviu falar de Freud, né? Jung, nossa, quem é esse? Aaron Beck, nunca ouvi falar. Skinner. Então, a análise do comportamento ali. Então, essas são as abordagens que a gente mais conhece por aqui. Mas dentro dessa grande área, aí a parte que eu não citei, porque fui pesquisar não citei na minha aula lá, fechada no curso, e aí eu não vou me esticar também aqui muito, essa é uma das coisas. Dentro daquelas grandes áreas, a gente tem uma ramificação gigante, porque quando cai aqui na psicanálise, a gente ramifica para algumas outras linhas. Não citei Lacan ainda, tá? Mas psicodinâmica, não tem só o Winnicott e Melanie Klein. Disso vai surgindo também a teoria do apego, por exemplo, mais para frente, a continuação da psicanálise. Então, a psicanálise desmembra em psicodinâmica, que tem uma ramificação na psicologia analítica. E por que não falar sobre TCC? Tem uma ramificação dentro ali das TCCs, terceira geração, vai vai também entrar ali algumas coisas que pegam coisinhas da psicanálise e, e da Gestalt também. Então, poxa, e a própria TCC ali, pegando coisas da parte mais comportamental. Então, temos aí uma ramificação gigante. E uma coisa que eu tenho visto, vou trazer essa discussão daqui 2 slides, são uma das coisas são figuras de fora de grandes centros. Que, por exemplo, pesquisando psicologia no continente africano. E aí me deu uma neura. Que foi?
Isso aconteceu essa semana. Como é a vida das pessoas psicólogas em países que falam a língua portuguesa? E aí, o primeiro país que me veio à cabeça foi Angola. E aí, eu pesquisei o Mvunda Tonete. É, Mvunda Tonete. É, não sei se não tenho tanta familiaridade em falar nomes. Mas eu sei que esse psicólogo faleceu agora em janeiro de 2026, que eu fui procurar o material dele. E aí, por que que eu tô citando ele? Ele tem um livro chamado Pra Que Ser Psicólogo? Ou algum título assim. E aí eu fui pesquisar de maneiras alternativas, não achei nada. O que que eu provavelmente vou precisar fazer? Eu atendo uma pessoa que mora na Europa. E tem uma pessoa que mora no Brasil que vai fazer uma viagem na Europa. Provavelmente eu vou ter que pedir para a pessoa que mora na Europa comprar o livro para mim. E ou ela, quando ela vier para o Brasil, as duas pessoas se conhecem, tá? Então isso facilita. Foi indicação uma da outra, amigas. Para eu conseguir ter acesso, tudo vai custar 19 euros. Converte isso para reais. Tô ferrado. Mas vai custar 19 euros. E vou ter que pedir. Ou para quando a pessoa, eu esperar um pouquinho, quando a pessoa for vir no meio do ano, vir para o Brasil, ela me mandar pelo correio quando chegar aqui. Ou essa pessoa que vai viajar lá, visitar esse amigo na Europa, quando voltar, trazer o livro. Por quê? Não tem acesso. Ai, mas tem frete para o Brasil. Eu não estou confiando muito. Então, para a gente conseguir consumir um conteúdo específico, a gente tem que dar uma volta tremenda para conseguir arrumar um livro de alguns locais específicos. Poucos a gente acha na internet. E eu estou extremamente curioso para saber o que esse autor fala sobre ser psicólogo. E aí o outro livro é de um tema mais específico dele, que também me chama atenção. Então, é curioso esse movimento dentro dos acessos que a gente tem. E, e é onde eu quero chegar com isso. Eu não vou guardar para daqui 2 slides, mas guarde isso. Então, alguns autores vão tendo ramificações e a forma como a gente vê determinada abordagem, a TCC, na África do Sul, por exemplo, é aplicada totalmente diferente do que a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos, principalmente. A diferença Brasil e Estados Unidos é completamente diferente. Completamente assim, né? Tem suas particularidades. Acho que é o melhor termo. Tem que ser cuidadoso no YouTube. Tem suas particularidades, tem as suas adaptações, tem a sua forma de ver. E daqui a pouco faço uma pergunta para vocês. Mais uma, né? Mas deixa eu citar aqui outros autores, nomes importantes. Então, Wundt, tido como criador da psicologia, como entendemos hoje. Ai, mas tem texto, não sei da onde, falando sobre psicologia. Tá, a gente tecnicamente considera o Wundt como pai da psicologia. Então, os laboratórios e tal. Alfred Andler. Então, temos aqui o cara que foi contemporâneo do Freud, junto com Reich, ali, terceira escola de Viena. Então, todo mundo ali em Viena. Local interessante para visitar, né? Quando for para a Europa.
Então, ver ali a psicologia surgindo e tal. Então, pensei um negócio aqui, segurar o meu veneno um pouco, calma. Mas, sim, pessoas contemporâneas ali do Freud tiveram discussões, então entender também como essas escolas se ramificaram, discussões, brigas, conflitos de ideias, e daqui a pouco cito um negócio. Mary Wilton Calkins, primeira mulher presidente da APA, em 1905. E se eu não me engano, em 1918 ela foi presidente também da Associação Americana de Filosofia. Depois confiram essa informação. Mas ela foi presidente da APA e da APF, APP, né? Filósofo. É, enfim, tanto de psicologia como de filosofia. Nossa, de onde eu tirei o P aqui, né? APF. Tô querendo colocar PH no início ali. Enfim, várias informações passando pela cabeça. Então, primeira mulher presidente da APA. Ana Freud. Todo mundo fala do SIG. SIG é para os mais íntimos, tá? Eu posso. Mas esquece da Ana. Ana Freud. Lacan. Poxa, que treta foi essa com Freud? Treta, né? Treta? Ou continuação? Watson, comportamental. Vygotsky, sócia histórica. E o Ivan Sechenov. Ele faleceu em 1905. Tem tempo, hein? Mais de 100 anos do falecimento dele. Só que ele foi apagado pela história. Ou pelo menos do que a gente recebe aqui, né, de informação. Por quê? Uma coisa importante sobre a abordagem, aqui é quase uma aula de história da psicologia, tá? Pelo menos essa primeira parte, depois vem a reflexão sobre a abordagem. Assim, eu não consigo pensar abordagem sem contexto histórico. Por quê? Tivemos uma coisa entre 1947 e 1991 que foi um negócio chamado Guerra Fria. E por que Vygotsky se espalhou por aqui e tecnicamente não por alguns? Ai, mas na APA tem o reconhecimento do Vygotsky, não sei em que parágrafo lá escondido no texto de 1800 e... Não estou falando disso. Estou tentando trazer uma reflexão assim. O quanto limitação de materiais foram feitas, tipo o Adler, por exemplo, que quase desconhecido, né? Ou todo mundo esquece dele. E às vezes algumas figuras intencionalmente foram colocadas de lado para exaltar algumas outras. Principalmente figuras russas. A psicologia na Rússia era muito forte. Mas guerras afetam o interesse de consumir conteúdo e até mesmo de conseguir divulgar conteúdo. Então, textos do Vygotsky eram bem difíceis ali de aparecer. Então, Vygotsky e Piaget, poxa, dá para se conversar, mas por que não se conversava? O Vygotsky, se eu não me engano, morreu em 36 ou 38. Eu sei que o Freud morreu em 38, se eu não me engano. Sei, não me engano, numa mesma frase, né? Ótimo. A confiabilidade aqui da pessoa que está apresentando. Mas, se eu não me engano, o Freud morreu em 38 ou 39, o Vygotsky 36. Então tem um tempinho que essas pessoas morreram também, né? E, e aí, tudo antes da Segunda Guerra, ou início, comecinho de Segunda Guerra Mundial, mas antes do fim da Segunda Guerra Mundial. E muitas delas não viveram um mundo após Segunda Guerra Mundial.
E aí eu vou falar disso, inclusive no próximo vídeo do YouTube, trazendo um pouquinho da história sobre psicodiagnóstico. Eu falaria um pouquinho sobre isso, do pós-Segunda Guerra Mundial e criação do primeiro DSM. E algumas coisas que foram vistas pós Segunda Guerra Mundial. Os impactos que ela teve na sociedade e a necessidade de criar um DSM. Então, muitas pessoas aqui, 79, Primeira Guerra Mundial, não existiu, né? Primeira Guerra Mundial foi de 18 a 32. Agora, agora me pegou isso. Não vou pesquisar, mas senão eu faria uma pausa aqui e isso me levaria para o buraco de minhoca. Mas é, é tipo aquele chute em prova, né? Que com a certeza que tá errado. Mas 17 a 32, acho que termina em 32, né? Da Primeira Guerra Mundial. E depois, por isso que um determinado partido avança na Alemanha e aí tem a Segunda Guerra Mundial logo em seguida. Enfim, mas toda essa questão política é importante a ser considerada para entender também os pensamentos e os interesses e a força que determinadas figuras ganharam com o passar do tempo, para falar sobre psicologia e para falar sobre os problemas daquele mundo atual. Não tem como falar sobre Freud sem falar sobre conflitos, guerras e outras questões, assim como pessoas pós-Segunda Guerra Mundial. Então, essa reflexão sobre abordagens, criação, principalmente existencial. Pessoas que ficaram no campo de concentração. Então, o pessoal da existencial que ficaram no campo de concentração e, e criaram a, a linha filosófica, alguns criaram linhas filosóficas, e aí temos aí as abordagens psicológicas também, da sua forma de como passaram ali pelos campos de concentração, como lidaram com a guerra. Então, são coisas que precisam ser levadas em conta. O aumento do mundo, ansiedades do mundo. E aí, as posições políticas das abordagens. Faço um convite para você. Pega uma pessoa dentro da sua abordagem e faça essa pergunta. Eu compreendo a nossa abordagem da mesma forma que você? Então, assim, pego de novo meu estudo sobre psicoterapia no continente africano. Então, peguei de países de língua inglesa. Por quê? Mais fácil. É mais fácil achar artigos em língua inglesa. São publicados em revistas. Você consegue garimpar. Mas aquele livro mais dentro do país, em uma língua que eu não consigo dominar, que não acha PDF, porque não tem exposição, não tem, fugiu a palavra, não tem divulgação, não tem exposição também serve, não tem difusão do conteúdo. E aí tem que ir lá fundo para conseguir achar o material. É meio difícil de consumir, mas como essas pessoas veem a psicologia dentro do contexto dela. Se a gente, minha abordagem base é a TCC, por exemplo. Será que eu vejo TCC, terapia cognitivo comportamental, da mesma forma que uma pessoa que atende no
Campos Elíseos, aqui em São Paulo, no Itaim Bibi? Provavelmente não. A pessoa que fala que é da sócia histórica, a pessoa tem lá determinados privilégios de vida, uma carreira, ganha 20 mil por mês como psicóloga. Ela tem a mesma visão da pessoa que mora no extremo leste de, de São Paulo, ou no extremo oeste, no extremo sul da cidade de São Paulo? Será que ela vai entender os fatores sócio-históricos da mesma forma? Pessoa que mora em Guarulhos, grande São Paulo, vai ter a mesma visão de quem mora em São Bernardo? São coisas interessantes, porque a gente entende abordagens de maneiras bem diferentes. E acho que não está vazando o som. Espero que não. Que pleno domingo, vizinho colocando forró. Mas tá bem baixinho, acho que tá longe, o suficiente. É, enfim, espero que não esteja atrapalhando o áudio. Deixa eu olhar aqui. Tá, depois eu vejo no áudio. Deixa eu anotar antes que eu esqueça, né? Enfim, desculpa se ficar ruim, eu regravo. Enfim, então faça essa pergunta para as pessoas à sua volta. Porque talvez vocês comecem a perceber que, mesmo atuando dentro da mesma abordagem, a visão de mundo e a visão de como as coisas são na atuação é bem diferente. A atenção que você dá, não importa a abordagem, tá? A atenção que você dá para um determinado tema é diferente do que a outra pessoa. E aí a gente precisa ter atenção a isso. Por quê? A abordagem tem interesses políticos, de poder mesmo, que não é partidário, tá? A abordagem de esquerda, abordagem de direita, eu não tô falando disso. Pode até ter, mas não estou falando disso. Pode ser um resultado final, mas não vou me aprofundar nisso. Aqui é sobre como eu acredito que o mundo deveria ser. Então, o pessoal da sócia histórica vem lá, pega a inspiração do Bigotes, que tem ideias de como a sociedade deveria ser mais compartilhada, mais envolta ali, ajudando as pessoas à volta. E o ponto final, se você quiser chamar isso de esquerda, acho equivocado. Mas aí são os problemas políticos atuais de reducionismo, né? Por quê? A minha grande crítica é essa pessoa tendo esse tipo de visão, ela pode estar só direcionada a um determinado grupo e reproduzindo ali numa câmara de eco um discurso todo bonitinho, mas atendendo só a elite financeira de São Paulo ou frequentando só os bairros mais nobres de São Paulo, pegando as escolas públicas ali dos bairros nobres. E isso é um problemaço, porque o discurso não acompanha o que a sociedade precisa, e aí a atuação fica limitada. Mesma coisa acontece com o pessoal da psicodinâmica, que fala sobre um atendimento personalizado, mas tem um olhar de cima para baixo com a pessoa. E não leva em conta, volta lá no segundo slide, todas as outras áreas. Fica presa ali na parte só de psicodinâmica. E não olha o biológico, não olha o cognitivo, não olha o comportamental, não olha o ambiental social, né? Então, fica ali engessada naquela linha, encaixando a abordagem
sem personalizar para a pessoa. O pessoal da TCC também. Eu sou resolvedor de problema. Então vamos lidar com esse pensamento automático. E aí fica naquele engessamento, não anda, não evolui, não olha para outras áreas, não olham para as questões específicas. E aí por isso nosso trabalho é tão difícil, porque com o tempo a gente vai desenvolvendo essa capacidade de olhar cada vez mais para as outras áreas. Então é cansativo. E isso impacta na nossa visão de como a gente acredita que o mundo deveria ser. E aí, nossa abordagem, ou a forma de atuar com a nossa abordagem, vai, vai sofrer um impacto aqui. Por quê? Se eu sou uma pessoa que acredita que as coisas devem ser de uma determinada maneira, eu vou usar a minha abordagem, ou as ideias da minha abordagem, para justificar as minhas ações em sessão. E isso é perigoso. É isso que dá denúncia. Porque a pessoa perde o senso do que é responsável e começa a querer ter uma atuação com base apenas naquilo que ela acha que deveria ser. E aí não importa muito. Aqui, de novo, não estou falando de esquerda e direita, mas é para você refletir sobre a sua atuação para ver se você não está colocando a sua atuação antes da personalização, antes da pessoa atendida, da personalização do atendimento e colocando o seu atendimento antes da pessoa atendida. Uma frase que eu ouvi recentemente: se a pessoa, a psicóloga, fala tanto da abordagem dela e dá tanto destaque à abordagem dela, ela já escolheu te atender de uma determinada forma. Então, por mais que você ache nobre e importante falar de determinadas coisas, é um trabalho conjunto. Não é só a abordagem que vai direcionar o atendimento. A sua abordagem vai auxiliar no atendimento. Já falo disso no próximo slide. E aqui seus interesses também são relevantes, né? Então, atuo com uma abordagem mais voltada para emoções, dentro das psicodinâmicas. Psicodinâmica não é uma coisa só, né? Psicodinâmicas, grandes áreas aí. Porque dou muito valor para as emoções. De novo, se eu dou muita atenção para minha abordagem, a forma de atuar, eu já escolhi como atender a pessoa. E quanto mais recurso eu tenho, mais saídas eu encontro. Então, evidência dentro das abordagens, corpos de informação. Então, é importante ter esse corpus de informação para atuar dentro das TCCs. Tem lá como o pensamento funciona e como ele impacta a vida da pessoa. Beleza? É importante eu saber disso. Por quê? Isso me ajuda a dar uma explicação sobre o que está acontecendo com a pessoa. Ah, mas a psicodinâmica tem outra explicação. Eu vou dominar uma abordagem, porque ela vai me ajudar a conduzir o caso, vai me ajudar a fazer a leitura do caso. Ela não vai me dar a resolução do caso. É aí que o pessoal se perde. O pessoal coloca abordagem como coisa mais importante. Só que a abordagem não vai me dar a solução do caso. Ela vai me ajudar a ler o caso e a conduzir o caso. E eu ia adiantar um tema, mas já falo sobre ele. Próximo slide. Tipo João Kleber. Daqui a pouco. Para. Já falo sobre isso. Só consegue ver se estiver algo que explique. Então, problema do atendimento da pessoa média em psicologia. A pessoa chega e fala, tô com dor. Dependendo da minha abordagem, essa dor é social, é o reflexo da sociedade te oprimindo.
Ou, essa dor deve ser um pensamento aí preso, reprimido, sublimado. O que está acontecendo com você? Ou, essa dor deve ser algum comportamento repetitivo que você está tendo e só não está prestando atenção. Então, se eu só consigo ler as coisas através da minha abordagem e unicamente por aquilo, eu vou ter uma visão limitada. Então, são aquelas pessoas entusiastas de psicanálise que tudo é um mecanismo de defesa. Tô cansado, isso é um mecanismo de defesa. Sendo acionado. Tem que investigar isso aí. Tô com os pensamentos acelerados aqui, tô pensando várias coisas. Isso aí é campo de preocupação, a TCC lida com isso. Vamos organizar esse pensamento. Coloca no RPD aqui o pensamento, que ação isso também gera. Aí vira aquela pessoa limitada mesmo de atender, de atendimento, né? E vai ficar só naquilo, não sai daquilo, e depois não sabe por que o atendimento não evolui. Por quê? Tá colocando abordagem na frente, sendo que tem outras questões. Não formulou o caso, não organizou o objetivo de atendimento, não discutiu metas de resultado com a pessoa que está sendo atendida. E metas de resultado eu postei aqui? Não, mas eu acho que em algum momento eu vou postar, tá? Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu consigo ler o mundo e as pessoas. Por isso eu indiquei o Naruhodo e o curso de estatística do Altair lá na Unifesp. Tá lá dentro do canal do Naruhodo do YouTube. É Naruhodo Cientística. E Cientística, que ele é comercial. Que ele é sim, né? Eu acho. Não lembro agora. Isso. Faz tempo que eu nem lembro o nome do canal, né? Desculpa, Altair. É, eu falo como se ele fosse assistir, né? Ilusão. Também eu vou mandar aqui um grande abraço pro Tom Holland, que, que vai lançar aí o filme do Homem-Aranha. Enfim, devaneios aleatórios aqui. Quebrar um pouquinho o clima, né? Pra não ficar pesado. E tá dando 1 hora já. Então, se eu tiver visão de túnel, tudo será aversivo. Que aí entra aqueles grupinhos. Coisa que eu não citei também na minha aula. Então, visão de túnel. Quando eu tenho lá um grupinho dentro da minha abordagem, seja ela qual for, e aí eu questiono qualquer coisa dentro dessa abordagem, não, mas a TCC, será que ela consegue atuar com isso mesmo? Será que não seria interessante ter um outro olhar? Nossa, todo mundo cai matando, você vira pessoa não grata, o pessoal reclama, te exclui dos grupos, ou para de te responder. Bem comum. Não importa, sim, qual abordagem. Você tem que agir conforme o grupo. E isso aí é comportamento de quem tem visão de túnel. E aí vai entrar nas câmeras de eco. O pessoal da psicanálise aí batendo palma, vai lá, vídeos de psicanálise e prática baseada em evidências. Se eu defendo o cara da psicanálise, na mesma fala, a pessoa falou tal coisa e a outra respondeu, nossa, olha só, tá vendo como a psicanálise funciona? Mesmo corte, mesmo trecho. O pessoal lá da prática baseada em evidências. Nossa, tá vendo? Essa pessoa não sabe nada. Olha só como o meu representante falou bem. E aí, o famoso popular conversa de louco, né? Que cada um tá falando uma coisa e ninguém tá falando nada. Então, vira isso. E isso é muito, muito, muito perigoso.
Então, não caia nesses grupos, tenha uma visão mais ampla, aprenda a ver coisas para além do conteúdo ali mostrado e, pelo seu grupo de preferência. Não caia nesses grupos fechados. E uma frase que eu uso aqui com uma certa frequência: se eu explicar com confiança, justifique qualquer coisa bem e com sentido. Eu consigo explicar por que a Terra é plana, se eu explicar com confiança e com a entonação certa. Mas isso não faz a Terra ser plana. Claro que ela tem um formato de dono, de rosquinha, né? Calma, não saia do vídeo. Então, claro que ela é um triângulo, eu sei. Mas se eu explicar, sim, com confiança eu vou dar a maior explicação possível. Mas isso não significa que esteja certo. Acho que não preciso explicar isso, né? Porque aqui na dúvida se eu precisava, só estou brincando, tá? Claro que a Terra é plana. É, qual é a função final da abordagem? Dar uma explicação sobre o que está acontecendo. Nossa, agora eu estou pensando aqui, será que o YouTube vai colocar que... Não, espero que não. Espero que entenda a brincadeira, que a Terra é redonda, né? Não sei, né? Vai aparecer a Taja aqui. Se apareceu, eu preciso regravar o vídeo agora. Tenho que tomar cuidado com o YouTube. É, esse conteúdo pode conter desinformação. Eu espero que entenda que foi só uma brincadeira. Ou passe pelo robozinho. Qual é a função final da abordagem? Dar uma explicação sobre o que está acontecendo. Então, dentro da TCC, aquele fenômeno específico que a gente chama de ansiedade, a TCC vai dar uma explicação. A psicodinâmica vai dar uma explicação, a Gestalt vai dar uma explicação. Oferecer uma linha para se trabalhar. Então, dentro da minha abordagem, tenho esses recursos para lidar com esse fenômeno. Cuidado para qualquer coisa poder ser tudo. Ficou meio confusa essa frase, mas o que eu quero colocar é colocar limites dentro do corpus de informação. Então, a TCC não vai lidar com receita de bolo, não vai lidar com como limpar a sua casa melhor. Tipo, pegar a abordagem e aplicar em tudo na vida. Falar sobre. Eu ia dar um exemplo, mas agora estou com medo do real do YouTube. Mas, falar sobre situações geopolíticas que estão acontecendo aí no mundo. Limite para ajudar na procura de coisas pontuais. Então, ajuda a observar e ver ali, dentro dos limites, o que eu posso fazer dentro daquele caso, usando as ferramentas que eu tenho, dentro daquele conhecimento. Que o pessoal tem usado a abordagem aí para colocar em tudo. Não importa o tema, coloca a abordagem. Não importa o assunto, não importa o problema. A pessoa mete a abordagem e fala que aquilo funciona. Os princípios podem até funcionar de maneira pontual e isolada. Isso é importante, por isso que a gente precisa consumir outros conteúdos. Mas a pessoa vende um livro falando sobre aquilo, sendo que é um princípio e não a abordagem em si que vai atuar naquilo. Pegue o exemplo que quiser aí dentro das suas abordagens. No fim, vai ajudar no caminho do caso atendido. Então, qual é o prognóstico que o caso tem? Dentro da TCC, eu espero uma melhora dentro de 6 semanas. Dentro da psicodinâmica, eu espero uma melhora dentro de 12 sessões, ou uma estabilidade. E o que esperar de pessoas parecidas? Então, dentro da minha abordagem, a entrevista inicial dura 3 anos. Já ouvi isso de um professor. Dentro da minha abordagem,
Pessoas que procuram com esse caso tendem a ver uma estabilidade após 20 sessões com esse caso específico. Então, a abordagem ajuda nisso e não em, em colocar a abordagem na frente e, e atuar com a abordagem como se fosse um escudo ou uma espada que sai cortando tudo e sai empurrando tudo. Espero que a metáfora tenha ficado um pouco clara. Então, a abordagem não vem primeiro. Temos outros princípios a serem estudados e a abordagem vai te ajudar na condução, na previsibilidade, tanto para a pessoa atendida quanto para você. Só que a sua abordagem sozinha não vai ter tanto impacto quanto o conjunto das coisas que fazem uma psicoterapia funcionar. Então, isso aqui é só uma introdução sobre abordagem. Eu não falei especificamente sobre as abordagens, espero no futuro trazer pessoas para falar sobre abordagens. Pessoas dentro das áreas delas. Eu consigo falar sobre TCC, mas talvez não consiga falar sobre Gestalt ou psicodinâmica, por mais que eu estude. Então, trazer pessoas diferentes também acaba sendo importante para expandir o seu olhar sobre o tema. E aí, vacilei aqui, esqueci que eu mudei a câmera, mas caso você tenha gostado da minha forma de apresentar, de falar, deixo aqui o meu QR Code, que lá você viu o tanto de aula que tem e as programadas. Aí, próximo módulo sobre psicodiagnóstico, próxima aula aqui, aula, apresentação, falando sobre o histórico de diagnóstico, o que é um diagnóstico, falando da parte mais histórica, né? Melhorando aqui minha fala. Tem aí meu Instagram, caso tenha alguma dúvida, meu e-mail e o meu site também, para você dar uma olhada em algumas outras coisas e ter uma facilidade de contato. Agradeço a presença de vocês e só relembrando, meu curso custa R$ 99, é algo aí na Hotmart dura um ano e quero colocar pelo menos 50 aulas até o final do ano. E já tenho 33 programadas e hoje é dia 22 de março que eu estou gravando. Esse vídeo vai ao ar no dia 29, se eu não me engano. Dia 29, 29 domingo, ao meio-dia. Então, todo domingo, meio-dia, tem vídeo novo. Não assista no domingo, vai curtir o seu domingo. E durante a semana você assiste aqui. Todo domingo vai ter uma produção nova, tá bom? Então, até a próxima. Vejo vocês por aí. Tchau.